Nos diz assim a palavra do Senhor. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Raboná, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado, porque vemos o tempo todo na Tua palavra como o Senhor é o Deus que age, não no nosso tempo, não do nosso jeito, mas o Senhor está sempre atento às necessidades do Teu povo, e o Senhor é misericordioso, gracioso, apesar de tanta desobediência, muitas vezes falta de testemunho do Teu povo. Nós vemos na Tua palavra o quanto o Senhor cuidou desse povo, o povo do pacto, o quanto o Senhor foi fiel à aliança, mesmo quando o povo foi infiel. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por saber que o Senhor é Deus gracioso, e Deus que não volta atrás, não se arrepende. E assim, ó Deus, nós Te damos graças por saber que temos esperança na nossa vida, porque temos um Deus suficiente que cuida de nós e que há de cuidar de cada detalhe da nossa vida, pois age em nós através da providência especialíssima sobre nós. Louvado seja o Teu nome por isso. E pedimos nessa hora, Deus, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Tu sabes daquilo que cada um aqui precisa ser trabalhado em seu coração, em sua mente. Trabalha, ó Deus, no nosso coração, pelas Escrituras sagradas, pelo texto já lido, que o Senhor, ó Deus, esteja assim confrontando a nossa vida, dando-nos mais sabedoria, ousadia, confiança no Senhor e nas promessas do Senhor. Fica conosco, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa semana aconteceu um grande evento lá na Europa, aliás, especificamente na Inglaterra, 70 anos de reinado da rainha Elizabeth. É interessante como os súditos do reino param tudo, né, para ver o acontecimento do momento, a chegada dos reis, rainhas, dos príncipes, dos lordes e tantas coisas ali. Eles param tudo, eles acham interessante cada parte. A gente talvez esteja um pouquinho fora disso, nosso contexto já deixamos de ter imperador, rei há muito tempo. E nós não temos essa cultura, mas nós temos uma cultura semelhante. A gente está sempre atento ao que acontece com os nossos ídolos, com os famosos, não é verdade? Talvez você pense assim: eu não tenho nenhum ídolo. Será mesmo que não?
Todos nós gostamos, né, de personagens, de cantores, por exemplo, ou de bandas, os mais jovens gostam de vários grupos ou de rock, ou qualquer outro tipo de grupos. Nós gostamos de artistas específicos, e aqueles da minha época e os antes de mim estão resgatando as ideias lá do Top Gun, né? Tem postado até os LPs do Top Gun e tantas coisas assim, para relembrar aquele nosso período gostoso de mocidade, né? De adolescência e mocidade, que é nesse período quando a gente se envolve mais com personagens famosos e tudo mais. É muito interessante isso, porque nós sempre carecemos de um herói, nós sempre carecemos de saber da vida de outros. Há uma necessidade do coração do ser humano, porque na verdade essa necessidade ela se encontra ou ela é apaziguada em Cristo. Mas nós vamos além, nós queremos as coisas dessa vida, nós temos sede no coração e ficamos o tempo todo buscando informações, notícias bombásticas dos famosos e coisas assim. Aliás, os programas de televisão que falam, né, das notícias dos famosos estão sempre bombando. E quando nós olhamos para esse quadro, a gente pode pensar que esse momento aqui era um momento de notícias lá na cidadela de Suzã, em todo o Império Medo-Persa. Por quê? Porque a rainha está convidando o rei para um banquete, já é o segundo banquete. Imagine a curiosidade do rei, porque no primeiro banquete ela não contou o que era. Aliás, ele queria que ela contasse antes do primeiro banquete. Ela disse: não, rei, eu vou te convidar para um banquete junto com Amã, que é o vizir do rei, uma espécie de conselheiro do rei, aquele que estava ao lado do rei Assuero o tempo todo. E aí, no segundo banquete que vai acontecer nesse momento, há todo um acontecimento, há todo um desejo de saber o que vai acontecer. E ela aqui vai revelar uma notícia que ninguém esperava. Ela vai revelar que ela é judia, como nós lemos no texto. Até aqui ninguém sabia que ela pertencia ao povo judeu. E aqui é muito curioso, porque a situação para o povo de Deus é crítica. Amã, o vizir do rei, fez a cabeça do rei para acabar, para destruir, aniquilar com o povo judeu, com o povo de Deus. Já estava tudo certo, o rei disse que sim, sem investigar, o rei não pensou, e por confiar em Amã, ele deu o seu anel para que selasse a lei e determinasse que todo judeu, em todo o império, não só na cidadela de Suzã, mas em todo o império de Assuero, todo judeu seria exterminado e os seus bens seriam saqueados. A situação é realmente muito complicada, como nós vimos na última mensagem que falávamos sobre Esther. O Deus da providência entra em cena, é o livro em que não fala do nome de Deus, mas nós vemos a providência de Deus o tempo todo, e Deus deixa o rei sem dormir uma noite. E aí o rei se lembra que um judeu chamado Mardoqueu foi quem salvou a sua vida, e ele então quer honrar esse judeu. Ele reconhece que ele falhou em não dar as honras a esse judeu Mardoqueu, e ele pega Amã, o mesmo que estava tramando contra Mardoqueu, e ele diz a Amã: você vai passar pela cidade, você vai honrar Mardoqueu, ou vai dizer: isto será feito com todo aquele a quem Deus quer, ou a quem o rei quer honrar. Olha que interessante, as coisas parecem mudar de cenário. Deus, por meio da sua providência, ele na hora certa vem em socorro do seu povo. Deus nunca tarda, nunca falha. E agora a Esther convocou, ou convidou o rei convoca Amã para ir junto. Era um pedido da Esther para que os dois estivessem ali diante da Esther. E esse é o cenário. Eu queria primeiro falar rapidamente sobre o texto, depois algumas lições aqui do texto. Então vamos lá, novamente para o primeiro verso do texto. O texto vai mostrar aqui, dos versos 1 e 2, os preparativos para uma grande festa, para um banquete. Vejam só, não é uma festa qualquer, é um banquete do rei. Mesmo que tenha somente o rei e Amã como convidados, é uma festa. Há o melhor vinho, há os melhores utensílios, há todo um preparativo para uma festa. Com certeza Esther pensou nos mínimos detalhes para agradar o rei. Ela precisava fazer isso, era um momento muito delicado para ela e para o povo de Deus.
E com certeza essa festa foi muito bem elaborada, os preparativos de uma grande festa. O texto diz: veio pois o rei Amã, ou com Amã, para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Já é a terceira vez que o rei repete essa promessa. Rainha, eu vou te dar, nem que seja metade do teu reino. Ele se agrada da sua esposa, ele quer agradá-la e ele está disposto a dar a ela, até mesmo se ela pedir a metade do reino. Então o texto nos versos 1 e 2 falam dos preparativos para uma grande festa, para um grande banquete. Se nós pararmos para pensar, há grandes banquetes na Bíblia. Há esse aqui, aliás, esse é o 7º banquete no livro de Ester. Então, vemos quanto esse rei é festivo, quanto esse rei gosta de se reunir em festas. Nós vemos que tanto o império de Nabucodonosor, o império dos caldeus, quanto dos medo-persas, eles gostavam de banquetes. Vale lembrar daquele banquete do neto de Nabucodonosor, não é? Onde aparece a mão na parede. Nós já vimos esse texto, já estudamos esse texto. Aquele grande banquete onde o rei foi envergonhado e naquela mesma noite do neto de Nabucodonosor, os medo-persas invadiram o reino e destruíram o reino da Babilônia. A Bíblia fala de grandes banquetes, mas sem dúvida alguma o maior de todos os banquetes é o banquete celestial, preparado para todo aquele que crê que tem o verdadeiro rei, que não é o rei Assuero. O verdadeiro banquete não está nas mãos de rei algum. Nenhuma riqueza, nenhum poder desse mundo pode oferecer um banquete melhor e maior do que aquele que nós experimentaremos quando partirmos para estar com Cristo, ou quando Ele voltar da sua glória e nos buscar e começar assim o estado eterno. O problema é que a gente é tão distraído com as coisas dessa vida, tão desejoso, né? A gente olha, por exemplo, para uma festa do Oscar e ficamos encantados com as vestes e com tantas coisas bonitas que acontecem ali. E a gente se ilude com as coisas dessa vida e esquece que nas coisas de Deus, na simplicidade muitas vezes das coisas de Deus, há muito mais prazer, muito mais alegria. Como diz o Salmo 16, na presença de Deus há delícias perpetuamente. Nós temos banquetes todos os dias que Deus nos oferece. Temos a palavra, temos a oração lá em casa. Quando vamos à igreja, temos o batismo e a ceia. Banquetes de Deus todos os dias que alimentam a nossa alma, banquetes muito mais relevantes do que esses apresentados aqui no livro de Ester. Mas esse banquete era importante, essa festa precisava ser muito bem elaborada. Ester passou dias pensando, planejando. Foram 2 banquetes seguidos e ela não pode errar em nada, porque um mínimo detalhe, um mínimo erro pode causar a morte não somente dela, mas de todo o povo de Deus. A situação é bastante delicada. Preparativos para uma grande festa, versos 1 e 2. Dos versos 3 a 6, uma revelação surpreendente. Olha só que interessante. A Ester, ela vai sair, né? Ela vai se revelar quem realmente ela é, porque até então ela escondeu quem ela é, ou a que povo ela pertencia. Verso 3, então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Vejam que ela em nenhum momento está sendo arrogante. Ela está com todo cuidado, chegando ao rei. Mesmo cuidado que Amã não teve. Amã foi arrogante quando foi envergonhado lá no capítulo anterior. Não é? Ele chega se achando que o rei vai dar tudo para ele, e o rei disse: olha, você vai levar Mardoqueu para passear, né? E você vai honrar Mardoqueu, seu próprio inimigo. O rei não sabia que eles eram inimigos. Mas aqui Ester vem com todo cuidado, com toda a humildade diante do rei. E ela diz assim, né? Se perante ti achei favor, se bem parecer ao rei. Ela não está ordenando nada. E eu fico pensando na diferença dela aqui, diante de um rei humano, que poderia morrer a qualquer momento, mas como há pessoas no nosso tempo prepotentes, arrogantes, que diante do rei dos reis e senhor dos senhores se achegam a Deus querendo exigir alguma coisa. Tem cabimento um negócio desse? Vejam o cuidado de Ester. Quem é Assuero? É nada diante de Deus, nada. Deus podia tirar a vida de Assuero a hora que ele quisesse. Ester ainda assim tem todo um respeito, todo um cuidado para falar com Assuero.
E muitas pessoas se achegam a Deus de qualquer jeito, tratando Deus como um cara lá de cima, ou pior ainda, o Senhor tem que fazer, eu estou te ordenando. Como assim a gente pode ordenar alguma coisa para um rei? Para nenhum rei nós teríamos coragem ou sairíamos impunes se fizéssemos assim. Muito mais aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ela vai com todo cuidado, com toda humildade, fazer o pedido ao rei. E aí ela argumenta de uma forma muito interessante. Ela diz assim: porque fomos vendidos, verso 4, porque fomos vendidos eu e o meu povo para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez, e ainda como servos e como servas, ou se ainda como servos e servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Ela sabe que o rei não está nem aí para o genocídio. Esse é um rei cruel. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia, o historiador grego Heródoto, ele conta a história de um homem que ajudou o rei Assuero a vencer a Grécia numa primeira batalha. Depois ele perde para a Grécia. Mas ele investiu, ele cuidou do rei na sua própria casa, ele investiu dinheiro para que o rei pudesse guerrear contra a Grécia. E agora ele faz um pedido para o rei. Ele diz assim: ó rei, eu peço que o senhor que o senhor me libere, né? Que o senhor libere o meu filho mais velho, para que ele não precise guerrear no seu exército. Sabe qual foi a resposta do rei Assuero? Ele pegou um menino, filho desse homem que o ajudou, que investiu dinheiro para ajudá-lo, inclusive, na guerra. Ele pegou o filho desse homem, ele partiu o filho dele ao meio e fez o seu exército passar. Vejam a crueldade desse rei. Ele não está nem aí para quantas pessoas que vão morrer. Por isso que Esther, ela está aqui com todo cuidado e ela sabe dessa maldade do rei. E ela está aqui dizendo: olha, se nós fôssemos vendidos apenas para ser servos, escravos, não haveria problema. Mas para que nos exterminar? É a indignação de Esther. Eu não ia importunar o rei se não fosse algo importante. Eu sei que o rei tem tantas preocupações a fazer. E ela diz assim: eu não iria molestar o rei se nós fôssemos apenas vendidos como escravos. Mas não, para sermos aniquilados nós somos vendidos. O rei vendeu ou permitiu que Amã comprasse os judeus para destruir os judeus. E aí ela diz o verso 5, então, aliás, o verso 5 vai nos dizer, né? Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E agora ela tem que dizer quem ela é, de que povo ela pertence. Respondeu Esther no verso 6, o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Agora sim ela diz de onde ela veio. É muito interessante, nós já falávamos sobre isso lá no começo do capítulo. Até antes desse momento, enquanto Esther agora sim está tentando ajudar o povo de Deus, mas até antes disso, em nenhum momento você vê um bom testemunho por parte dela. Ela não dá bom testemunho. Mardoqueu ou Mordecai também não dá bom testemunho. Diferente, totalmente diferente de Daniel e seus amigos, aqueles adolescentes que chegaram lá no rei ou no reino, prontos a perder a própria vida. Desde o início eles sempre demonstraram coragem e prontos a, se fosse preciso, perder a própria vida por amor a Deus e a palavra de Deus. Esther não. Esther, com certeza, ela comia das mesmas iguarias do rei, ela participava das mesmas coisas. Agora não, agora ela se posiciona na dependência de Deus e ela faz a revelação surpreendente. Ela diz ao rei de quem ela era. Ela pertencia ao povo judeu, versos 3 a 6. E aí o verso 7 a 10, claramente o texto vai mostrar um rei enfurecido, um rei completamente enfurecido. Vejam lá a atitude no verso 7 do rei. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho, passou para o jardim do palácio. Imaginem, você já ficou bravo, né? Ou você já viu alguém bravo, irado? Você imagina um rei irado, né? Que tem poder para fazer o que ele quiser. A gente, quando está irado, a gente faz bobagem, não é verdade? Eu costumo falar assim para as pessoas, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Nem toda ira é pecado, só que tem um problema, dificilmente a gente vai irar e não pecar, porque nós somos falhos. Na maioria das vezes, quando a gente fica irado, a gente comete erros, fala demais, bate, né, de uma forma mais pesada,
ou pega no pé de uma forma muito pesada. Enfim, nós somos falhos. E imaginem a atitude do rei. O rei sai indignado. Ele sai daquele ambiente, no seu furor se levanta do banquete do vinho, vai para um outro ambiente, para o jardim do palácio. E aí Amã já percebeu a enrascada que ele se encontra. Com certeza aqui Amã lembrou da palavra da sua esposa. Eu te disse, você vai cair diante de um judeu. Lembram, no capítulo anterior ela disse, você vai cair diante de um judeu, porque ela lembrou de uma promessa de Deus para um judeu. O povo de Deus não está nem aí para a palavra de Deus. O povo de Deus ficou aqui na cidadela de Suzã, parece que nem conhece muito as Escrituras. Mas um inimigo do povo de Deus se lembra de Gênesis 12, quando Deus dá a promessa a Abraão, diz assim, eu vou te abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te abençoarem, os que te amaldiçoarem. E ela diz, se você começou a cair diante de um judeu, aquela promessa vai se cumprir. Amã nem teve tempo de pensar no que fazer, de fugir do banquete. Aliás, ele nem sabia que a rainha era judia. Mas ele foi pego de surpresa, já chegaram os eunucos, levaram ele para essa festa. Ele estava chateado com tudo que havia acontecido antes, no capítulo anterior. E agora, quando ela revela que é judia, e o rei está enfurecido, ele fica desesperado. Ele sabe que não adianta pedir mais clemência ao rei, só basta pedir clemência à rainha. E aí ele diz assim, o verso 7 nos diz assim, Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei retorna do jardim, verso 8, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã que se achava Ester. E olha, irmãos, da forma como o texto está escrito aqui, não parece que ele está tentando algo, né, de possuir a esposa do rei. Ele não seria nem louco de fazer isso. Ele sabe da crueldade desse rei. Mas aqui o que aparentemente o texto mostra é que o rei achou uma desculpa para condenar Amã sem que a sua reputação fosse ferida. Aliás, nos impérios todos, isso acontece até hoje nos nossos meios, até mesmo nos meios políticos, acontece direto. Sempre tem aqueles chamados de bode expiatório. Alguém que vai sempre pagar o preço e vai ser condenado para que o líder, de repente, não seja condenado. Sempre houve isso. E o rei tem vários desses. Agora ele achou uma desculpa. Ele diz, né, ele fala assim, olha, será que ele está tentando forçar a minha esposa? E na hora que ele disse isso, os soldados já colocaram a venda sobre a cabeça dele para condená-lo. O rei parece também, né, inventar uma condenação que não existia, não procede, mas a palavra do rei é a última palavra. E aí um eunuco, um servo, verso 9, um eunuco que serve o rei, diz, olha, existe uma forca que Amã construiu para Mordecai, de 22 metros de altura. E aí o rei falou, enforca esse homem na forca, ou nessa forca, nesse madeiro, né? Enforcai-o nela. Enforcaram Amã na forca que ele havia preparado, é o que nos diz o verso 10. Pois bem, eu queria fazer algumas aplicações aqui, para a gente pensar um pouquinho nesse texto. Como que a gente pode pegar algumas lições aqui, bem interessantes e preciosas para nós? Boa parte do que eu vou falar está num comentário de Ian Duguid. Ele foi muito inteligente na forma como ele pegou algumas ideias, algumas aplicações aqui para a gente pensar nesse texto. A primeira delas é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Vejam só, o texto mostra claramente que Deus trabalha, Deus não precisa trabalhar com a gente. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisava da ajuda de Ester. Mas em nenhum momento ele está desprezando a atitude de Ester. Pelo contrário, Ester está sendo corajosa. Ester está se colocando diante de Deus para resolver um problema ou para ajudar o povo de Deus a resolver esse problema. E Deus honra aqueles que o honram, nos diz a Bíblia. Então Deus vai usar sim todo o esforço dela, todo o cuidado dela com as palavras, com a festa que ela preparou. Ela podia ter falado antes, mas ela segurou o coração, ela foi paciente, não foi tão ansiosa. Às vezes pela ansiedade, pela nossa impaciência, a gente, né, comete erros. Ela não, foi toda cuidadosa. E Deus está usando esse jeito de Ester, Deus está usando a forma como ele está tratando o rei. Ou seja, a soberania de Deus nunca vai tirar de nós a nossa responsabilidade. Nós não podemos achar que Deus vai fazer tudo e nós não vamos fazer nada.
Não é assim. De uma forma misteriosa, Deus age, mas Ele espera de nós responsabilidade em tudo aquilo que temos de fazer. E um grande exemplo disso na Bíblia é o Salmo 127. Lembram o texto? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas tem que trabalhar, tem que edificar. O texto não está dizendo que nós temos que cruzar as mãos e Deus vai construir a nossa casa. Não, nós vamos trabalhar e Deus vai nos abençoar. Nós vamos vigiar a cidade e Deus vai nos guardar. Se Ele não guardar, não tem jeito. Mas sempre a responsabilidade humana caminha junto com a soberania de Deus. Então, olha só. Deus trabalha pelos esforços do seu povo. Quando a gente pensa nisso, nós temos na palavra de Deus a responsabilidade nossa de anunciar o Evangelho. Deus poderia ter usado qualquer povo, não é? Aliás, Ele diz que se Ele quiser, Ele levanta até as pedras para clamar. Mas não foi isso que Ele escolheu. Ele escolheu a igreja para evangelizar. Ele escolheu o seu povo para ser uma agência de missões, de evangelização. E para usar o quê? A nossa ideia? Não, usar a palavra. O que nós vamos fazer? Pregar a loucura do Evangelho. Pregar a palavra de Deus, a qual mostra claramente: todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus e precisam de um Salvador. Precisam de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz. Nós precisamos ser mais ousados para anunciar, para falar ao coração das pessoas. Não, nós não conseguimos falar ao coração de ninguém. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode converter os corações. Só Ele pode aplicar a mensagem da palavra aos corações das pessoas. Mas Deus quer que você vá e fale. Deus quer que você testemunhe do Evangelho. E a gente inventa um monte de desculpa para não fazer. Eu lembro, certa feita, eu ainda era jovem lá na igreja de Rua de Ramos. Eu acho que nem no seminário eu estava ainda, ou talvez já estava no comecinho do seminário. Eu lembro que um dos nossos presbíteros lá, dentista, ele atendia na cidade de Rio Grande da Serra. E o prefeito foi passar com ele ali em consulta, estava com um problema no dente. Na hora que ele estava atendendo o prefeito, ele sentiu no coração o desejo de falar do Evangelho e ele não fez. Ele falou: poxa, eu não tive coragem de falar naquele momento. Pensei, quem sabe futuramente eu falo para ele, ele vai voltar aqui no meu consultório. Naquela mesma semana o prefeito foi assassinado. E aí ele ficou pensando: eu perdi a oportunidade de falar do Evangelho. Deus pode usar os meios que Ele quiser, mas Ele escolheu a gente para falar do Evangelho. Você está morando na cidade tal, no endereço tal, você está na escola tal. Não é por acaso, não é porque Deus te deu apenas condições financeiras para isso. Você está naquele lugar porque Deus quer que você seja testemunha. E você precisa ser responsável com isso. Evangelização, nós temos que pregar. A obra quem vai fazer é Deus. Nós apenas pregamos o Evangelho. Mas uma outra lição aqui que a gente pode pensar ainda dentro da soberania de Deus, da responsabilidade humana, né? Ter um casamento melhor, uma família melhor. Então eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada esperando que o meu casamento seja uma bênção? Quem está na classe de casais, nas duas classes de casais, tem visto que não, né? Que há um esforço tremendo para que o seu casamento seja uma bênção. No livro de Paul Tripp, o que você esperava, que a gente tem estudado lá, ele conta do jardim, né? Para você ter um jardim bonito, precisa ter alguém que cuidou do solo, tirou as ervas daninhas, preparou todas as coisas, colocou a semente, ali esteve o tempo todo regando aquela semente. Quando crescem ervas daninhas, ele retira novamente. Há muito trabalho árduo para que um jardim seja bonito e bom. Não espere que o seu casamento seja bom sem o seu esforço, sem a sua dedicação em dedicar a sua vida ao seu cônjuge. Não espere que sua família seja uma bênção se você não está investindo tempo na vida dos seus filhos. Se você, quem sabe, está pegando pesado demais com seus filhos ou deixando eles soltos demais, sem disciplina alguma. Nós precisamos investir nas coisas que são prioridades na nossa vida. Deus é quem pode abençoar, somente Ele. E há um desejo de Deus em abençoar a nossa família. Deus é Deus de família, Ele que criou a família. Mas se a gente cruzar os nossos braços e só esperar Deus agir, nós vamos ver a derrocada do nosso casamento e na vida dos nossos filhos.
Então nós precisamos pensar um pouco nisso, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Poderíamos pensar na questão da santidade, né? Porque se nós sabemos que a obra toda vem de Deus, é Deus quem guarda a nossa salvação, a gente pode pensar assim, então eu vou relaxar. Aliás, tem um livro do Packer que é Religião, Religião uma canoa furada? Não, Religião Vida Mansa. Tem lá uma rede, né? Onde as pessoas estão lá deitados. Que vida boa, não é isso, é guerra espiritual o tempo todo. Nós não podemos relaxar e deixar Deus agir simplesmente, nós precisamos lutar com toda a força para viver em santidade. Isso não vai ser fácil, isso vai exigir de nós uma negação todos os dias, negar o nosso eu para fazer a vontade de Deus. Então vejam só, a soberania de Deus é responsabilidade humana, né? Nós não depositamos a nossa confiança em nós mesmos, confiamos em Deus, mas temos de fazer a nossa parte. Deus não vai ser injusto, a nossa parte Ele vai exigir que façamos. Se não fizermos, teremos dificuldades, teremos problemas. E aqui o exemplo de Esther é muito claro, ela se colocou diante de Deus para fazer. O resultado não dependia de Esther. Quem ia tocar no coração do rei, quem ia trabalhar todas essas coisas seria Deus no coração de Assuero. Mas Esther se colocou a fazer na hora que ela foi chamada a fazer. A outra lição que o texto dá é a fidelidade de Deus. Deus é fiel mesmo quando seu povo é infiel. Lembram que está escrito isso lá em 2 Timóteo? Paulo escreve a Timóteo dizendo, Deus permanece fiel mesmo quando a gente é infiel. A Esther não foi fiel no texto. Se você olhar o começo do capítulo, a rainha Vasti, uma incrédula, deu mais um testemunho melhor do que a própria rainha Esther. Ela parece ser mais firme nos valores de Deus do que a própria rainha Esther. Mas Deus foi fiel ao seu povo, mesmo com a infidelidade dela, a infidelidade de Mordecai e de todo o povo ali. E ainda assim, Deus foi fiel. Por quê? Porque nós precisamos confiar nas promessas de Deus e não nos nossos recursos. Nas promessas de Deus em abençoar o seu povo. Deus havia dito isso, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eles precisariam confiar nisso, não confiar no que Esther faria, não confiar naquele banquete, mas confiar de que Deus estava à frente de tudo isso. Era um momento de se colocar totalmente na dependência de Deus. E assim nós podemos confiar também nas promessas de Deus para a nossa vida. Nós acabamos de participar aqui de um batismo de criança. E talvez você como pai pense assim, eu sou um excelente pai, uma excelente mãe, eu vou educar meu filho, eu educo meu filho como ninguém. Eu vou te dar uma informação. A obra da salvação na vida de todas as pessoas é uma obra exclusiva de Deus. Se Deus não tocar no coração do seu filho, não é você, pai ou mãe, que vai fazer. É pura graça de Deus. Não se gabe em ser um ótimo pai, ótima mãe, isso é a sua responsabilidade. Você não está fazendo mais do que é o seu dever. Cuidar de um presente que não é seu. Filhos são herança do Senhor, precisam ser educados e tratados com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, com todo zelo, com toda a disciplina necessária, porque não nos pertence, pertence ao nosso Deus. Nós somos apenas mordomos em educá-los, mas como é bom saber, como nós podemos descansar na graça de Deus, por saber que a educação cristã dos nossos filhos não depende só da gente. Se dependesse da gente, nós estaríamos perdidos, não haveria esperança para os nossos filhos, mas depende da graça de Deus. E aí eu queria falar principalmente para você que tem filhos afastados do caminho do Senhor. Continue com ousadia e confiança diante de Deus, clamando pela vida deles, porque não depende de você, do seu esforço, não depende do quanto você trouxe à igreja ou não. Claro que tudo isso tem a sua influência, a sua importância, a responsabilidade humana, mas a salvação pertence ao Senhor. Então você precisa clamar, confiar, perseverar, porque é só Deus que pode convencer os nossos filhos do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos lembrar disso, temos um Deus fiel, um Deus que fez um pacto não só conosco, mas o Deus que quer ser o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos, quer ser o Deus da nossa descendência. E isso alegra o nosso coração.
por saber que nós não temos recursos, nós não temos forças, nós não temos como agir, senão pela graça do Senhor. Não deposite toda a sua esperança na igreja presbiteriana de São Caetano do Sul, no pastor da igreja, no seminarista evangelista da igreja, nos presbíteros ou diáconos ou líderes quaisquer que sejam. Não deposite a sua esperança nisso, porque se a nossa esperança estivesse em nós humanos, nós todos estaríamos fracassados. A nossa esperança está em Cristo, a igreja não é nossa, é do Senhor. E Ele há de fazer a vontade dEle sempre na nossa vida. Os nossos olhos não estão voltados em pessoas. Tem pessoas que dizem assim, não vou mais na igreja porque o irmão não olhou, não me cumprimentou, não olhou para mim, ou brigou comigo. Irmão, você quer ir para uma igreja perfeita? Eu falava hoje lá na Vila Gerte, quer ir para uma igreja perfeita? Nós vamos fazer um corredor aqui, nós vamos orar e você vai para o céu hoje. Pastor Norberto que faz isso, né? Pessoa que reclama da vida o tempo todo. Vem cá, irmã, você está reclamando da vida, eu vou orar para Deus te levar agora. Nós precisamos pensar nisso. A nossa confiança está nas promessas de Deus, não está em nós, humanos, não está nos nossos recursos, não está nos nossos métodos. Nós confiamos e temos ousadia de anunciar o Evangelho, de procurar andar na presença de Deus, mas confiado em Cristo, confiado no nosso Deus, na fidelidade dEle, mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, 2 Timóteo 2,13. E a última lição aqui que nós podemos aplicar desse capítulo é a diferença entre Deus e Assuero. Nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que Ele é bondoso demais com a gente. Nós sabemos que se Deus fosse justo, totalmente justo conosco, olha só, Ele é justo. Mas, na verdade, Ele trata a gente não por aquilo que nós merecemos. Ele trata pela justiça de Cristo. Se nós tirássemos Cristo, a justiça de Cristo de nós ou de sobre nós, o que nós mereceríamos, irmãos? Condenação eterna. Deus é justo, Deus puniu o seu Filho para não nos punir, para nos absolver. E quando a gente olha para a vida de Assuero é um ignorante, um beberrão. Deus não é assim. Assuero não sabe de nada, nem sabia que a esposa dele era do povo judeu. Condenou o povo judeu sem saber das consequências que isso iria trazer para o seu reino. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece nos seus mínimos detalhes tudo o que acontece. Assuero está sendo manipulado, primeiro por Amã, agora pela própria esposa. Eles estão aqui tratando com ele. Uns de um jeito, outros com carinho, com cuidado, com humildade, mas há uma certa manipulação. Não adianta você tentar manipular Deus. Não adianta você tentar diante de Deus ficar ali como criança mimada, Senhor, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Se Deus não quiser, você não vai ter. Deus é soberano, é Senhor de todas as coisas. Assuero pode ser ignorante, manipulado, injusto. Inventou acusações ali contra Amã que não foi bem assim. Deus nunca faz isso. Pelo contrário, Deus chama para si a nossa condenação. Deus morreu no nosso lugar. Cristo pagou o preço da nossa dívida. Não para nos acusar, pelo contrário, para nos libertar de toda a condenação. Há uma diferença enorme entre Assuero e o nosso grande Deus, o nosso grande Rei. Nós podemos confiar nesse Deus e nós podemos fazer a nossa parte, vivendo com responsabilidade, mas dependendo totalmente de Deus, confiando na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus, e sendo assim cada dia mais ousados na presença de Deus e dos homens. Ousadia e confiança, temos acesso livre ao Pai. Hebreus nos diz isso. Nós temos na presença de Deus, nós podemos nos achegar na presença marcante, santa dEle, porque Cristo pagou o preço do nosso pecado. Deus assim nos ajude e nos abençoe em Cristo Jesus.